Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém? Como é que está 2015? Animado? Eu vi o irmão falando agora há pouco ali de começar com o pé direito, né? E se possível com o esquerdo também, né? É importante, o pé direito e o pé esquerdo. Os dois, se possível, os dois juntos. Amém? Bênção, esse ano tenho certeza que vai ser um ano muito gratificante, um ano de muita vitória, de muita bênção para todos nós. E tenho certeza que final de ano aqui estaremos glorificando o nome do Senhor e buscando a face do Altíssimo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16. Quero meditar com você sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga célula. Para a célula, para você ler mais a Bíblia lá. Está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação ou instrução na justiça. Amém. Amém. Esse é o nosso primeiro domingo de 2015. Esse é o nosso primeiro culto. É a primícia. É o seu primeiro. E eu gostaria de, não sei como é que foi o seu primeiro domingo. O meu primeiro domingo foi um primeiro domingo em oração. Eu não sei como foi o seu. Mas eu gostaria de convidar, assentado como você está, a orar ao Senhor nesse momento agora. Pedir que a graça e a misericórdia de Deus venham sobre as nossas vidas. Quando nós saímos de nossa casa e nós, então, vamos em direção ao prédio onde a igreja se reúne, nós vamos em busca de uma palavra de Deus e que essa noite nós possamos encontrá-la. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, em primeiro lugar, Senhor, eu quero agradecê-lo por poder estar aqui nessa noite, Pai. Por ter o privilégio de poder estar passando o meu primeiro domingo na presença do Senhor, na casa do Senhor, como assim eu passei na virada de ano. Ó Espírito Santo, nós queremos pedir que o Senhor tome esse lugar por esse tempo que aqui estaremos nessa noite. Que a presença do Senhor possa ser derramada sobre nós. Se há algo em nossas vidas que porventura tenha entristecido o Senhor, se há algum pecado em nós, se há alguma coisa, ó Deus, que de alguma forma possa vir impedir a bênção do Senhor sobre nós, Pai, nós te clamamos por perdão nessa noite. Lava-nos, ó Deus, lava-nos com o teu sangue, lava-nos com a tua palavra, Senhor. Tua palavra nos lava. E nós queremos ser lavados de toda injustiça, de toda transgressão, de todo pecado, de toda iniquidade, que porventura, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas. Nós nos arrependemos, nós te pedimos perdão, nós te clamamos, ó Senhor, por misericórdia e por perdão nessa noite. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos. Deus, eu me coloco como instrumento do Senhor aqui, ó Pai. Sei da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, e eu lanço essa responsabilidade sobre o Senhor agora, Pai, porque de mim mesmo eu nada tenho, eu nada posso e eu nada sei. Ó Deus, se do alto não for me dado aqui nessa noite, Tu sabes, Senhor, que não vim para cá desprevenido.
Eu orei ao Senhor, eu busquei a tua face nesse dia, eu procurei a tua palavra, falei com o Senhor, e a convicção que tu colocastes no meu coração, ó Deus, é o que eu hei de ministrar, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Hoje, eu quero repassar isso, retransmitir isso. Eu peço que o Senhor me abençoe, ó Pai. Abençoe a vida dos irmãos que aqui estão, daqueles que estão nos assistindo agora via internet, que estão em outras cidades, ou até mesmo aqui ou fora do Brasil. Que o Senhor os alcance nesse momento, com a tua glória. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos digam graças a Deus. Amém. Irmãos, na passagem de ano, eu falei com vocês sobre 4 pontos que são fundamentais para que 2015 nós possamos ter um ano bem-sucedido. E dentro daqueles 4 pontos, há um que tem falado fortemente, talvez ele foi o início do falar os outros 3. Mas uma coisa ficou muito forte no meu coração, e está no meu coração para 2015. E eu falava com vocês naquele dia, que eu orando ao Senhor, e eu buscava a Deus, e eu falava, Senhor, aonde eu errei, aonde eu falhei, e pedindo perdão, e pedindo que o Espírito Santo me trouxesse à memória, aonde eu precisava consertar. E naquele momento ali de oração, veio assim como que um resumo de tudo na minha vida, e que o que ficou muito evidente, muito claro, foi que eu falhei, onde eu errei, foi por causa de falta de disciplina. E eu quero continuar esse assunto hoje. Disciplina. Disciplina. Você precisa urgentemente ter uma vida disciplinada. E hoje, quando eu orava, me veio ao coração sobre ter uma vida disciplinada na palavra, disciplinada na reflexão, na orientação bíblica, na leitura da palavra. Uma das disciplinas mais importantes na vida de um cristão é leitura da Bíblia. Como é que foi o seu ano de 2014 em relação à leitura bíblica? Como é que foi? Você se entregou à leitura da palavra de Deus, ao conhecimento, ao extrair coisas profundas, revelações, ensinamentos para a sua vida? Bom, já ultrapassamos 3 dias, hoje, se não me engano, acho que hoje é 4, isso? Domingo 4. 4 dias de 2015. Nesses 4 dias, como é que tem sido o seu relacionamento com a Bíblia? Como é que tem sido o seu alimentar da palavra de Deus? Ou você está na mensagem do dia 31 ainda? Pastor, meu contato com a Bíblia foi dia 31 de dezembro, quando o Senhor falou para a gente abrir e ler. Nós precisamos de uma disciplina na palavra de Deus. E eu quero te dar bons motivos, bons e grandes motivos hoje, para você ter uma disciplina na Bíblia. A disciplina com relação à Bíblia na nossa vida, a qual eu estou me propondo em 2015, é a mesma disciplina que eu tenho quando eu levanto e lavo o meu rosto todo santo dia. Essa disciplina que eu quero para a minha vida. É a mesma disciplina que eu tenho de escovar os meus dentes todo santo dia. Você disciplina a lavar o seu rosto, você disciplina a escovar os seus dentes, você tem uma disciplina de almoço, de café da manhã. Agora eu pergunto, por que não ter
A mesma disciplina com a palavra, a mesma disciplina que você tem com relação à sua alimentação, por que não tê-la com relação à leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Aqui eu quero me valer da máxima dos nutricionistas, quando eles dizem assim: nós somos aquilo que nós, o quê? Comemos. Nós somos aquilo que nós comemos. Repete essa frase comigo. Nós somos aquilo que nós comemos. Você é aquilo que você come. Há uma grande preocupação em torno daquilo que a gente come. Obviamente, se você comer muita gordura, seu sangue, você vai ter placas, colesterol alto. Nós somos aquilo que nós comemos. Eu quero me valer dessa máxima para a palavra. Se existe um alimento que contém todos os nutrientes, hoje fala-se muito nisso, né? Não, eu tenho que comer isso porque o meu organismo está necessitando disso, necessita daquilo outro. Eu não sei se existe um alimento completo. Acho que não existe. Sei aí, pastor Emerson, que é um cara assim, que cuida bem da sua alimentação, toma 3 litros de Coca-Cola por dia. E existe esse... Não existe não, né? Eu estou fazendo isso para ajudar ele, viu, irmãos? Hoje ele falou assim: ó, pastor, eu vou com a camisa para fora da calça. Eu falei: não, eu vou te acompanhar, vou te ajudar. Não existe esse alimento. Bom, pelo menos creio eu que não existe. Mas se existe um alimento que contém todos os nutrientes para você ser uma pessoa forte, ousada, corajosa, feliz, humilde e abençoado, e outros mais, se existe, e eu creio que existe, sabe onde é que você encontra esse nutriente? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Jesus disse: nem só de pão o homem, mas de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4, a Bíblia diz isso. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, que nós somos alimentados pela palavra. A palavra nos alimenta, a palavra nos fortalece, a palavra nos põe em pé em dias que nós temos tudo para cair. A palavra nos sustenta quando tudo se levanta contra nós. A palavra nos dá força, como alimento nos fortalece o nosso corpo. A palavra alimenta o nosso espírito. Por que não dizer a nossa alma e por que não dizer até o próprio corpo? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Sabe, as pessoas precisam ler a palavra, mesmo que elas não acreditem na palavra. Eu acho interessante quando alguém lê a Bíblia e não crê na Bíblia. Eu acho que vale. Oh, mas como vale se ele não tem fé? A Bíblia compara a textos sagrados que falam que a palavra é como água. É como água. Quando você tem contato com a água, mesmo que você não acredite que ela possa te molhar, eu vou entrar na água, eu não acredito que quem entra na água sai molhado. Eu não acredito. Você está falando isso, tá? E aí você entra. Você sai enxuto, sim ou não? Sim ou não? Você sai molhado. Quando você tem contato com a palavra, você sai molhado pela palavra. É por isso que de vez em quando a gente vê pessoas que tão distante de Deus citando textos de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes,
ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. O que é isso? Ela é viva. Viva é que tem vida, que por si só tem o poder de produzir alguma coisa. Por exemplo, bom, vou me valer disso aqui. Há vida nisso aqui? Há vida nisso aqui? Mas parece tão real, não parece? Dá até para enganar, mas não tem vida. Não tem vida. Se você deixar isso aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, quando você voltar aqui, isso aqui vai estar do mesmo jeito. Porque aqui dentro não existe vida. Mas se você pega uma planta viva, algo real, e coloca aqui no mesmo lugar, e daqui 1 mês você volta, alguma coisa aconteceu. Porque há vida. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, quer dizer que quando você tem contato com algo que é vivo, algo acontece com você. Jesus disse assim: saiu um semeador a semear a sua semente. E depois ele diz: a semente é a palavra de Deus. Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. Preste atenção nisso. A semente, Jesus comparou a palavra de Deus com uma semente. Jesus comparou. Por que Jesus fez essa comparação? Para você entender melhor, eu vou dar uma explicação, uma comparação. Algum tempo atrás, alguns arqueólogos, eles pesquisando ou explorando uma pirâmide, eles encontraram um sarcófago. E dentro deste sarcófago havia uma múmia. A múmia de um faraó. E junto daquela múmia havia pertences daquele faraó. Esse faraó que viveu há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Mas o mais interessante é que dentro daquele sarcófago eles encontraram também sementes de trigo. Sementes milenares. Sementes com milhares e milhares e milhares de anos. Bom, se você encontra uma caixa cheia de semente, que tem mais de 3.000 anos de idade, qual é a sua curiosidade? Será que se eu plantar, nasce? É ou não é? Eles também foram tomados dessa curiosidade. E sabe o que esses cientistas, que depois que os arqueólogos entregaram a semente para eles, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aquela semente, que havia milhares de anos de existência. Eles plantaram aquela semente de trigo. Sabe o que aconteceu? Ela nasceu, cresceu e produziu. Porque a semente estava viva, há vida na semente. Eles plantaram uma semente e colheram trigo. Mas pastor, aquela semente tinha mais de 2.000 anos de existência. Aquela semente tinha mais de 3.000 anos guardada. Como pode? A vida estava dentro da semente. Assim é a Bíblia, assim é a palavra de Deus. A vida está aqui dentro.
Por milhares de anos, aquela semente não produziu nada, porque estava dentro de um caixão empoeirado. Mas quando alguém pegou aquela semente e aplicou aquela semente na terra, aquela semente germinou, nasceu, cresceu e produziu. A Bíblia fechada, guardada, colocada sobre a estante, a escrivaninha, sobre um móvel na sua casa, é como essa semente que está dentro de um sarcófago. Não vai fazer nada, mas quando você abre e começa a utilizar, e a ler, e a absorver, coisas poderosas começam a acontecer com você. Eu não posso me esquecer de um dia, no ano de 1987, eu estava com 17 para 18 anos de idade, deprimido. Entrei para dentro do meu quarto, deprimido, chorando, sem saber porquê, sem ter uma razão aparente, muito deprimido. E no meu quarto tinha uma Bíblia. E minha mãe falava comigo: quando você quiser que Deus fale com você, abre esse livro que Ele vai falar com você. Naquele dia eu desafiei. Eu falei: minha mãe fala que Deus está nesse livro. E vamos ver se está mesmo. Quando eu abri a minha Bíblia, que eu peguei a Bíblia sobre o móvel que estava no meu quarto, e quando eu caminhei para a minha cama, para me assentar, a Bíblia cai da minha mão. E ela cai aberta em Provérbios. E quando eu pego a Bíblia aberta, meus olhos vão de encontro àquele texto. Era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Era Deus falando diretamente comigo. Aquele livro que estava empoeirado ali, de enfeite no meu quarto, agora se tornou vivo, como as sementes que estavam na tumba de Faraó. A sua Bíblia, encostada, empoeirada, ela não vale para nada. Mas quando ela sai daquele móvel e entra no seu coração e vem para os seus lábios, algo vivo começa a acontecer, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz. Aleluia! Ela nos transforma. Glória a Deus. Diga: viva e eficaz. O que é eficaz? O que é eficaz? Suponhamos que você precisa de um serviço, de uma determinada empresa. E você liga para aquela empresa, à procura, vamos dizer assim, do proprietário daquela empresa. Você precisa de resolver uma coisa com ele. E você liga para lá e você diz: olha, eu quero falar com o proprietário, quero falar com fulano de tal. E aí, quem atende o telefone é um gerente, ou um funcionário daquela empresa. Antes de eu continuar, deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa é ser eficaz, outra coisa é ser eficiente. Eficaz é uma coisa, eficiente é outra. Aquele funcionário, aquele gerente, sei lá quem, aquela pessoa que trabalha naquela empresa, que não é com quem você gostaria de falar, ele é muito eficiente, mas ele não é eficaz. Então ele é muito eficiente. Como eficiente, o que ele fala? Olha, fulano não está aqui, mas faça o seguinte: deixe o seu número de telefone, deixe o seu contato, que assim que ele chegar, eu vou pedir para ele entrar em contato com você e ele vai resolver o seu problema. Ele foi muito eficiente. Sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia não está dizendo que a palavra de Deus é eficiente. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é eficaz. Uma outra oportunidade, você liga para essa mesma empresa. Agora nós não vamos falar com um funcionário eficiente, nós vamos falar com um funcionário eficaz. Você quer falar com o proprietário, mas ele não está. O funcionário eficaz atende o seu telefone. Quem está falando aqui é fulano.
eu gostaria de falar com o ciclano, dono da empresa. Olha, ele não está. Mas do que você está precisando? Eu estou precisando disso, disso, disso e disso. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver agora para você. Esse foi o quê? Eficaz. A palavra de Deus, ela não é eficiente. Ela é eficaz. Ela vai resolver. Porque ela é o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é o próprio Deus agindo, se manifestando em nossa vida. Há poder nessas palavras, há poder nessas letras. Há quem diga que as nossas palavras têm poder, e eu acredito. Se as nossas palavras têm poder, imagine as palavras de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como? Pela palavra. Haja luz, haja separação entre águas e terra seca. Hebreus capítulo 11, verso 3. A Bíblia diz que os mundos que existem foram criados pela palavra, pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Profundo isso, hein? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas foi feito pelo poder da palavra. A palavra é o próprio Deus em ação. Sabe quem nos liberta? É a palavra. João 8:32, o que diz lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas atribuem a libertação de uma outra pessoa ao poder da oração. E realmente, a oração tem poder. A oração em nome de Jesus, ela tem poder para libertar. Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A palavra, ou seja, a oração de fato, ela provoca libertação. De fato, ela provoca libertação. Mas o que nos mantém libertos é o conhecimento da palavra de Deus. Não sei se você consegue compreender isso. A oração, você tem um problema. Você está sendo escravizado por alguma situação demoníaca, por algum espírito demoníaco. E quando você recebe a oração em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, os demônios saem. Você é liberto. Mas aqueles demônios que saíram, eles voltarão. E se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, eles vão voltar e você vai ficar 7 vezes pior do que você estava antes de receber aquela oração. Provérbios, a palavra de Deus nos diz que quando você recebe uma oração, ou quando você ora, o que diz tocante à oração, mas você não ouve a palavra, você desvia o ouvido de ouvir a palavra, essa oração se torna maldita. Provérbios 28:9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por que a oração vai ser abominável? Lucas 11 explica isso. Lucas 11, Jesus disse o seguinte lá para nós: quando um espírito imundo sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares secos e áridos. E não achando repouso, diz: voltarei para de onde eu saí. E leva consigo outros 7 espíritos. E aquela pessoa fica 7 vezes pior do que o primeiro estado. Ouça isso.
Preste atenção nisso. Não basta varrer a casa. A casa é o corpo. Não basta varrer a casa com a oração. É preciso mobiliar a casa e encher toda a casa com a palavra. Mesmo porque a palavra de Deus, os erros que você cometeu, as besteiras que você fez na vida, grande parte delas aconteceram com você porque você não tinha conhecimento da palavra. Então, se uma pessoa é liberta e ela não tem conhecimento da palavra, ela vai voltar a fazer as mesmas coisas que atraíram os demônios. E os demônios voltarão e virão sobre a vida dela. E ela voltará a ser oprimida. O que nós precisamos fazer, pastor? Desprezar a oração? Não. Aliar oração e palavra. Foi isso que Jesus disse em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus que me liberta, mas eu preciso das Escrituras que me mantêm liberto. Quem está me entendendo, diga amém. É fundamental que você conheça a palavra. A nossa oração, ela precisa ser alinhada com a palavra. Você precisa orar respaldado pela palavra. Não se assuste com o que eu vou te dizer, mas Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano até que Ele fale. Ele é soberano até que Ele abra a sua boca. Porque quando Deus abre a sua boca, Ele fica limitado. Mas limitado por quê? Limitado pela palavra que Ele falou. Números diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19 diz isto. Jeremias 1, 12, vistes bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazê-la cumprir. Então Deus é soberano até que Ele abre a boca. Quando Ele abre a boca para falar, quando Ele fala, Ele fica preso à palavra que Ele falou, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Por isso você tem que orar de acordo com a palavra dEle. Deus é a tua palavra. Deus está escrito. A Bíblia, esse livro, é a constituição de Deus. Sabe o que isso significa? No Brasil nós temos, digamos assim, 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. São 3 autoridades distintas. Porém, todas elas não podem agir, não podem fazer coisas que vão contra a Constituição. Elas não podem ir contra a Constituição. Elas são regidas pela Constituição brasileira. Elas são submissas à Constituição brasileira. Deus nos deu uma carta magna também, que é a palavra, a Bíblia. E Deus, Ele nunca vai contra a sua palavra. Por isso você precisa se disciplinar na palavra. Por isso você precisa conhecer mais a palavra. Daniel capítulo 9. É uma passagem interessantíssima. O povo de Israel estava escravizado, subjugado ao poder de Babilônia. E já havia anos que eles estavam ali. Crianças nasceram, eles ficaram ali 70 anos. Então, 70 anos é uma vida. Aqueles que foram levados quando bebês, cresceram na Babilônia. Foram crianças, adolescentes, jovens, casaram, tiveram filhos ali. Eles já estavam plantados naquela terra. E em Daniel, capítulo 9, o profeta Daniel, então, ele ora a Deus.
está escrito o seguinte: no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, olha que interessante, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Diga comigo, compreendi pelas Escrituras. Através de quê que ele compreendeu? Através de quem? Das Escrituras. Não compreendeu o quê? Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que viveu antes de Daniel, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Olha que interessante. Daniel já estava ali, escravizado. Anos se passaram. Um dia, Daniel abre a sua Bíblia. E aonde? Jeremias. Jeremias capítulo 29. Foi o texto que Daniel leu. Jeremias 29, 10 diz assim: assim diz o Senhor, antes de que o povo fosse para a Babilônia. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Quando Daniel foi orar a Deus, ele não se ajoelhou ali. Oh Senhor, tira-nos daqui, olha o nosso estado, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ele não invocou a misericórdia. Tem misericórdia, o Senhor não tem dó de nós, não. Olha aqui nós crescendo nessa escravidão, passando por essa luta, Senhor. Não. Ele invocou a palavra. Deus, o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse em Jeremias 29, que quando se completassem 70 anos, o Senhor nos tiraria dessa terra. 70 anos aconteceram, Senhor, se completaram. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, faça valer a tua palavra. Deus tirou o povo da Babilônia. Eu não sei o que te importuna, eu não sei o que te preocupa, eu não sei o que tem tirado o seu sono, eu não sei o que é motivo de ansiedade na sua vida, eu não sei o que está perturbando você, mas uma coisa eu sei: você vai encontrar uma resposta para isso aqui dentro. E você precisa encontrar, e quando você encontrar, você vai abrir. Se é uma doença, você vai abrir sua Bíblia em Isaías 53, e você vai ler para Deus. Deus, está escrito: o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, o Senhor levou sobre si as minhas dores, o castigo que me traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Senhor, eu peço a minha cura, não é porque o Senhor tenha dó de mim, não é porque eu sou bonitinho, porque eu sou bonzinho, não, eu peço a minha cura, porque está escrito. Quando Satanás veio tentar a Jesus, lá em Mateus 4, vocês se lembram, o diabo fazia um ataque contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão e coma. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quando o diabo atormentou Jesus, tentou atormentar Jesus, melhor dizendo. Jesus, momento algum, se dirigiu qualquer palavra a Satanás que não tivesse base bíblica. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão e coma. Está escrito. Essa foi a primeira frase de Jesus. A primeira frase. Nem só de pão o homem viverá. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus servirás, e somente a Ele
adorarás. Todas as respostas foram na palavra, na palavra, na palavra. Por isso você precisa conhecer a palavra, devorar a palavra, ruminar a palavra. Que 2015 seja o ano que você se transforme numa Bíblia ambulante. A palavra de Deus é fundamental. Fundamental. Você precisa conhecê-la. A maior arma do seu adversário contra você é a sua ignorância. Ouça isso. A maior arma do nosso adversário contra nós é a nossa ignorância. Quando há uma guerra, quando alguém vai armar uma cilada, quando alguém, não vou nem dizer nessa questão de cilada, dentro de um jogo, duas partidas, duas equipes de futebol, ou de voleibol, ou de basquetebol, sei lá, handball, seja lá o que for, eles vão entrar para disputar. O que eles estudam? Ele procura estudar a fraqueza do outro. E ali ele vai julgar em cima da fraqueza do outro. Quando o diabo lança um ataque contra nós para nos destruir, aonde ele vem? Ele vem na área fraca, aonde nós somos ignorantes, aonde nós não temos conhecimento. Outro dia eu conversava com um advogado e aqueles aqui que estudaram, que se formaram em direito, podem respaldar isso que eu vou dizer e que essa pessoa havia me dito. Ô pastor, o povo não tem noção, nem uma vírgula do que eles têm direito. Se você soubesse o que você tem direito, e muitas vezes você não sabe, muitas vezes nós entramos em situação, pessoas usam, abusam, nos exploram, usam até distorção de coisas ilegítimas. E nós, obrigado, viu? Oh, Deus, ainda a gente sai como se ele tivesse ainda feito um favor para a gente. Culpa de quem? Da nossa ignorância. Da nossa ignorância. Todo mundo é ignorante. Todos nós somos ignorantes em alguma área da nossa vida. Concorda comigo? Todos nós somos ignorantes em alguma área da nossa vida. Você não é um sabe-tudo. Agora, eu acredito que 50% da inteligência de uma pessoa se dá quando ele reconhece a área em que ele é ignorante. Vou repetir isso. Eu acredito que, talvez até 100%, né, da inteligência de uma pessoa se dá quando ela reconhece em alguma área que ela é ignorante. Todos nós, em alguma área da vida, nós somos tolos. E a Bíblia diz que o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, quando eu não sei, eu fico calado. Tem gente que gosta de dar palpite em tudo, sem entender de nada. A maior arma do nosso adversário, do diabo, contra a nossa vida, é a nossa ignorância na palavra de Deus. Por isso Oséias disse, capítulo 4, verso 6, diz o Senhor, através do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Vamos ler esse texto comigo juntos? Olhem lá na tela. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Agora você vai dizer assim, eu estou sendo destruído, porque me falta conhecimento. Repita comigo. Eu estava sendo destruído, porque me faltava conhecimento. Mas a partir deste ano, não serei destruído, porque a partir desse ano, eu vou ler muito a Bíblia,
Vou aprender muito da Bíblia. Vou obter conhecimento. E vou destruir aquilo que estava me destruindo. Amém? Quem toma posse disso diz amém. Glória a Deus. Tomamos posse. Leia a Bíblia. Quando nós não temos conhecimento, nós nos tornamos escravos. Escravos de tradições, escravo de cultura, escravo do medo, escravo da imaginação e o pior das escravidões, escravo da ignorância. Aonde você estaria hoje se você não tivesse conhecimento da palavra de Deus? Aonde você teria passado a virada de ano se você não tivesse conhecimento da palavra de Deus? O que você estaria fazendo hoje? Você estaria mergulhado na idolatria, mergulhado no misticismo, aprofundado na feitiçaria, dominado pelo mundanismo, e o pior de tudo, pensando que estava certo. Graças a Deus, porque a palavra de Deus chegou até você. E essa palavra ainda pode chegar ainda de uma forma mais forte, e abrir mais o seu entendimento, e mostrar-lhe coisas maiores. Não se deixe ser escravo da ignorância da palavra de Deus, tendo a palavra de Deus na mão. Eu ouvi uma história uma vez, de um certo mendigo. Esse mendigo morava no Nepal, e ele mendigava há 21 anos, 21 anos mendigo. Ele ficava sentado sobre uma pedra, à beira da estrada, porque ele achava que ali em cima daquela pedra era o melhor ponto para ele então mendigar. E um dia, alguém passava por ali, ou um dia alguém passou por ali, e perguntou para ele, qual é o seu maior sonho? E aquele mendigo respondeu, ser rico. Eu quero ser rico. Meu sonho é ser milionário. Todo mundo o chamava de o mendigo rico, o mendigo rico, o mendigo milionário. Mas ele não tinha nada. Ele ficava em cima daquela pedra, pedindo esmolas. Um dia, aquele mendigo morreu e foi sepultado. Passado um tempo, acharam que aquela pedra não estava no lugar certo e que deveriam remover aquela pedra, que era conhecida até então como a pedra do mendigo. E quando removeram aquela pedra, debaixo dela havia uma fortuna, ouro, joias, que um rei que viveu há séculos passados havia, numa perseguição, enterrado o ouro e colocado, pedido pessoas que arrastassem a pedra para sobre a sua riqueza. Que ironia, hein? 21 anos pedindo esmola em cima de uma pedra. E debaixo dessa pedra estava o maior tesouro daquela região. Tudo isso por causa de quem? A ignorância. Óbvio, talvez você diz, pastor, mas quem ia saber de uma coisa dessa? Tudo bem. A pergunta que eu te faço é, muitos de nós estamos como um mendigo, assim, sendo que nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos oferece. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas olham para nós e elas dizem assim, olha, eu não consigo entender você.
Você tem Deus, você tem a palavra, você tem a Bíblia, você frequenta a igreja, mas o que acontece com você? Por quê? A resposta é: você tem, mas você não usa. Você tem, mas você deixa como as sementes lá da pirâmide do faraó, enterradas, sepultadas. O conhecimento da palavra nos liberta de pensamentos. Pensamentos. Porque, na verdade, você é aquilo que você pensa. Provérbios 23, 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. As nossas ações, as nossas atitudes, elas são resultado direto da nossa forma de pensar. Você age de acordo com aquilo que você pensa. Se você tem uma mente negativa, você terá uma vida negativa. Você não vai conseguir mudar a sua vida enquanto você não mudar os seus pensamentos. Quando Jesus veio, a primeira mensagem que ele pregou foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. A mensagem de João Batista também era essa. Porque aquele que arrepende, ele muda a maneira de pensar. E quando você começa a manter uma vida disciplinada, na meditação, na reflexão, no conhecimento das Escrituras, você começa a conhecer a palavra de Deus na sua mente. A sua mente deixa de ser uma lata de lixo e começa a ser transformada. Seus pensamentos começam a mudar, a ser transformados. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com esse século. Quer dizer, essa transformação se dará através do conhecimento da palavra. Em maio desse ano, agora de 2015, eu estou pregando um congresso em Brasília. E foi muito interessante falar um pouco sobre essa igreja que eu vou estar pregando. Eu conheci o pastor dessa igreja. Eu estava pregando num congresso de pastores em São Paulo. E ele estava lá. E depois de uma ministração, veio um moço, moreno, rapaz forte. Pastor, Deus te abençoe. Deus te usou muito para falar comigo aqui hoje. Posso me sentar com o senhor? Eu falei: pode. E aí ele começou a conversar um pouco comigo. E ele começou a me contar a história dele. E ele dizia: pastor, eu vim de uma família pobre. Pobre. O senhor não tem ideia do que é ser pobre. Era a minha casa. Eram os meus pais. Nós morávamos num dos bairros mais violentos de Brasília. Um dos bairros mais... não é bairro, cidade satélite de Brasília. Aonde havia miséria e pobreza. E todo mundo condenado à pobreza. A gente olhava para frente, a gente não conseguia enxergar um futuro. Até que o meu pastor, e o pastor dele sentado do lado, plantou uma igreja no nosso bairro. E ele construiu uma igreja. As nossas casas, tudo de madeira, velha. Sabe, pastor, muita pobreza. E o pastor construiu um prédio lá, uma igreja muito bonita. Ele fez um banheiro todo de granito. Ele colocou ar na igreja. E as pessoas ficavam falando: que ostentação é essa? No meio de um bairro pobre, no meio de um bairro miserável, você construindo uma igreja de luxo. E o pastor dizia: não, eu não estou construindo igreja de luxo. Eu estou mostrando para esse povo que se a casa de Deus tem, a casa deles também pode ter. Eles não estão fadados a viver na miséria. Eu não vou construir uma igreja caindo aos pedaços. Não, eu vou construir algo para que eles tenham aonde se espelhar. E esse pastor começou a pregar desse jeito. Deus pode mudar a história da sua vida. Não é o fato de você ter nascido na miséria que você está condenado a ser um miserável.
E aquele moço dizia: pastor, eu fui ouvindo as pregações do meu pastor. E eu comecei a estudar, prestei vestibular. Hoje, pastor, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu disse assim: moço, tem a mínima ideia, você é um empresário, alguma coisa assim? Eu disse: não, pastor, eu sou um médico cirurgião. Meu pai não tinha dinheiro para comprar um caderno para mim. Mas as palavras, e ao ler a Bíblia, eu entendi que Deus podia fazer algo. E não fui só eu não, pastor. Toda a minha geração de adolescente que se converteu naquela época e que frequenta a igreja, hoje são pessoas relevantes na sociedade. Aquele que se tornou um mecânico, aquele que se tornou um pedreiro, aquele que se tornou um pintor, aquele que se tornou um eletricista, são os melhores pedreiros, os melhores pintores, os melhores mecânicos e os melhores eletricistas que existem na região. Porque nós acreditamos que a excelência faz parte de Deus, a simplicidade também faz parte. Ser excelente sem perder a simplicidade. A Bíblia transforma a nossa mente. A palavra de Deus, ela nos transforma. O conhecimento da palavra provoca uma renovação em nossa mente. Você deixa de ser aquilo que as pessoas dizem que você é, para se tornar em quem Deus diz que você é. É isso que acontece com você. As pessoas dizem: você é um derrotado, mas a Bíblia sua diz: você é mais que vencedor. As pessoas dizem: você não consegue, mas a sua Bíblia diz: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Use a sua Bíblia. Por fim, o conhecimento. Eu poderia ficar falando a noite inteira daquilo que a Bíblia faz. Mas, por fim, o conhecimento da palavra te liberta também da escravidão de amargas lembranças, ou de lembranças amargas do passado. Muitas vezes o nosso passado é como cordas que nos prendem, cordas do passado que nos amarram e nos impedem de caminhar, de ir para frente. Tem muita gente que ele anotou lá na agenda dele, 4 de janeiro de 2015, mas na verdade ele está lá em 2011, 2012, ele não podia ter feito isso comigo. Ah, mas eu ainda vou descontar aquilo. E ele está lá ruminando aquilo lá atrás. Na verdade, a única mudança que aconteceu foi de dígito, de 4 para 5. Porque ele traz as mesmas amarguras, os mesmos rancores, as mesmas desilusões, os mesmos sentimentos contrários, negativos no coração com relação a alguém, a mesma falta de perdão. Ele ainda traz no coração. Fica preso, não consegue romper. Tem gente que não cresce na vida, não rompe, porque está amarrado, igual um cachorro que fica amarrado numa corrente, numa coleira. Só que a corrente dessa pessoa não é feita de metal, é feita de passado. Passado. Não consegue se desvencilhar do passado. Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você se depara com uma palavra de um homem que teve um passado sofrido, um passado amargo, um passado de calúnias, de prisões, de cadeias mentirosas, ou melhor, baseadas em mentiras e calúnias contra a sua vida. E este homem, lá em Filipenses capítulo 3, ele diz: uma coisa eu faço. Provavelmente alguém tentou lembrar do passado. Olhe para o seu passado, ele disse: uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que para trás fica e avanço para o que está na minha frente, para o que está diante de mim. Aleluia. Solte o passado. 2014, 14 já passou. 2013 já passou. O que importa não é de onde você veio. O que importa é para onde você está indo. Por mais que você recuse a pensar, você está sempre se movendo em direção ao futuro. Você está sempre se movimentando em direção ao futuro.
Jamais ignore o seu futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. E por que não dizer o resto? Oh, não podia dizer resto. Vai passar toda a sua eternidade. Termino com a frase de um evangelista, um homem que Deus usou poderosamente, se não me engano, no século XIX, acho que século XIX, século XVIII, XIX, Moody. Moody disse o seguinte: ou o conhecimento da palavra, ou a palavra de Deus, ele disse isso, a respeito de si, e eu pego essa frase para todos nós, ele disse assim: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afastará da Bíblia. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Faça um projeto de leitura bíblica. Procure ler a Bíblia todos os dias. Hoje, quando eu lia pela manhã inúmeros textos bíblicos, inúmeros capítulos da Bíblia, eu me deparei com um versículo lá em Salmos, que diz: na tua luz, nós veremos a luz. Esse versículo falou tão forte no meu coração, eu senti Deus naquele momento falando comigo. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Disciplina da palavra. Você não pode dizer que você é um cristão se você não tem contato com as palavras de Cristo. Você é mentiroso. Você pode dizer que tem uma religião, mas dizer que é cristão é só se você tem a palavra de Cristo no seu coração, se você tem a palavra de Deus na sua vida. Senhor, eu sei que uma oração pode libertar uma vida. Se eu assim não cresce, eu não oraria pelas pessoas. Mas mais que libertar através de uma oração, eu sei que a tua palavra nos mantém livres, nos mantém libertos, nos dá direcionamento, nos mostra com clareza. Senhor, não foi em vão que o salmista disse: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Senhor, nós queremos ser conhecidos como um povo da palavra, como pessoas que conhecem a palavra. Ó Deus, não nos deixe ser guiados por profecias e profetadas. Não nos permita correr atrás de sinais. Ainda que acreditemos nos dons do Senhor, ainda que acreditemos nos sinais, mas mais do que tudo isso, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E na hora da provação, da tribulação, nós sabemos que a única coisa que pode nos sustentar é a tua palavra. Por isso, que nunca em nossas células, que nunca em nossos púlpitos falte a palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos que quando nós abrimos a Bíblia, que revelações profundas venham ao nosso conhecimento, que o Senhor possa falar conosco, que a Bíblia possa ser um livro qualquer,
até ela estar, enquanto ela está fechada, mas quando ela se abrir, que ela seja a boca do Senhor falando conosco, a boca do Senhor falando ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Eu oro reivindicando o cumprimento da palavra nas nossas vidas. Eu reivindico agora a cura àqueles que estão doentes, porque a tua palavra diz que o Senhor nos curará, o Senhor nos sarará. Eu oro reivindicando agora, ó Deus, provisão na vida daquele que tem necessidade, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tua palavra, ela também nos diz, ela é clara, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu oro reivindicando a tua palavra, aquela que é estéril, aquela que não dá luz, Senhor, aquele que é estéril, aquele que não pode ter filhos, que o Senhor agora, ó Deus, venha dar filhos e filhos. Reivindico agora uma casa para essa pessoa que não tem aonde reclinar a cabeça, pois a tua palavra nos diz no livro dos Salmos, ó Senhor, sobre aquele, ó meu Pai, que anda nos teus caminhos, ele se assentará à roda da mesa com a sua família e comerá. Ah, meu Deus, eu reivindico agora na tua palavra, Senhor, reivindico, ó meu Deus, ó meu Pai, um futuro melhor para essa pessoa, porque a tua palavra diz: bem sei os planos que tenho de vós, planos de paz. Reivindico a saúde desse casamento, porque a tua palavra, ó Deus, ela nos fala de um casamento saudável. Irmão, abra sua boca agora e começa a reivindicar na palavra de Deus. Reivindica agora na palavra do Senhor. Peça ao Senhor, diga: Senhor, cumpra-se a tua palavra na minha vida. Agora você precisa de conhecimento bíblico. A tua palavra diz que os discípulos saíram a pregar e os sinais seguiam a palavra. Que essa palavra ministrada nessa noite seja seguida de sinais na vida do teu povo. Que milagres, portas abertas, bênçãos venham, Senhor, ser derramadas sobre o teu povo nessa noite. Não por causa dessa oração, nem pela misericórdia, mas por causa da tua palavra. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tua palavra foi pregada. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E que o Senhor possa trazer milagres, bênçãos, curas sobre a vida do teu povo. Que eles possam sair desse lugar totalmente restaurados, erguidos e levantados, transformados pela tua palavra. E mais do que tudo isso, Senhor, eu te peço que todos nós, quando sairmos daqui, que possamos sair como quem está com a boca cheia de sal, com sede da tua palavra. Põe a sede da tua palavra em nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, desde agora e para sempre. Vá em paz, que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. Aleluia. Onde a Bíblia diz que eu vou. Vem, sou.